Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida na sua TV ABCD. Neste último bloco, falaremos sobre síndrome de burnout e dependência química. Como a gente sempre dá preferência para você, telenauta, que faz esse programa, na verdade a gente sempre depende de você, a sua opinião, os seus comentários a respeito do nosso programa são muito importantes. Então, fique à vontade de mandar para o nosso e-mail www.celticsvp.com.br para que você tenha aí sua opinião no nosso programa, é muito válida. Como a gente dá preferência, Mayara, é com você. A Marília, ela pergunta como reconhecer que o colaborador está com síndrome de burnout. A síndrome de burnout, também conhecida popularmente de transtorno de esgotamento, síndrome de esgotamento profissional, onde tem características como associadas também à depressão e estresse. Inclusive, elas podem desencadear esse quadro também, que a pessoa pode ter um quadro de insônia, de irritabilidade, ideação suicida. É um quadro bem complexo, que três fatores são, e geralmente relacionados à relação com o trabalho. E três fatores são necessários para se enquadrar no burnout, que significa literalmente exaustão, queima total. É um incêndio interno onde a pessoa é consumida, que é esgotamento emocional. A pessoa perde a capacidade de sentir prazer, baixa a produtividade, desenvolve alguns sinais relacionados ao estresse, ela tem uma despersonalização, ou seja, ela começa a baixar a produtividade e até mesmo, às vezes, apresentar absenteísmo, falta no trabalho, e o rendimento cai muito. Onde ela não vê mais satisfação, ela sente que não consegue mais, Marília, ser reconhecida pela empresa, executar o trabalho de acordo com a sua capacidade e também, como consequência, acaba caindo o nível de atendimento dela. Principalmente no caso, a síndrome de burnout começou a ser descrita com trabalhadores cuidadores, que são chamados profissionais de saúde, que cuidam de outras pessoas, e hoje se estende também a rede pública de ensino. Tem muito professor, educador sofrendo de burnout. E a pessoa acaba, por consequência, não conseguindo atender o usuário, seja de uma empresa, seja do hospital, seja da rede de ensino. Cai tanto, a pessoa fica tão decepcionada que não produz mais e também a terceira característica, além dessas duas, é que a pessoa, na vida pessoal, ela acaba desenvolvendo um quadro de apatia. Ela perde a esperança, ela se vê encurralada, ela não consegue projetar o futuro de forma positiva. Aí que ela adoece mais ainda. A diferença que às vezes os quadros são muito parecidos e tem discussões científicas nesse sentido, diferenciar estresse, depressão, o burnout, que o quadro é muito parecido, mas o burnout tem um fator diretamente ligado ao trabalho e à relação do trabalhador com o trabalho. Tem a ver muito com, inclusive, a Marília que nos pergunta, não só com o ambiente, com aqueles fatores, como o trabalho está estruturado, Marília, que é salário, carga horária, chefia, rotina, mas acima de tudo, hoje a gente considera um fator preponderante no burnout, que é a característica de personalidade de cada um. Tem gente que é mais agressiva e normalmente a pessoa que sofre do burnout coloca no trabalho um peso muito importante. A gente tem vários setores, vários papéis na vida. O papel profissional, o papel familiar, o papel religioso, a gente é pai, a gente é filho, a gente é chefe, a gente é subordinado. A pessoa coloca um peso muito grande no trabalho. Essa relação não está indo bem. Ela tem características de personalidades específicas, tem uma tendência maior, uma agressividade, competitividade. Pode ser bom para ela produzir, mas pode, a mesma característica, fazer com que ela adoeça também. Tem algum tipo de tratamento para essa doença? Como você falou de estresse, sempre a indicação Sempre tem. Você vai tratar, como a gente disse, a parte clínica, os sintomas que apareceram. Por exemplo, tem gente que desenvolve gastrite, úlcera, insônia, vai ser tratado. Esse quadro clínico, juntamente com o aspecto existencial. Por que a relação ver o que no ambiente de trabalho ela pode mudar? É o caso de mudar de emprego? É o caso de mudar a mente? É caso de mudar paradigmas psicológicos de como a pessoa encara a vida, a visão de mundo que está fazendo com ela ela adoeça?
Tinha um caso interessante, não sei se a gente tem tempo de relatar, Bom, fica à vontade. de um rapaz que me procurou que ele estava com um quadro agudo de labirintite e de psoríase. Uma, 2 sessões foi identificado que a fonte era uma espécie de burnout, a relação com o trabalho tinha se esgotado. Então ele tomou a decisão de sair da empresa e foi o que ele efetivamente fez depois de algumas semanas. Só o fato, Ronaldo, dele ter tomado a decisão de mudar de emprego fez com que os sintomas começassem a redimir. Parar de girar o mundo, a pele começou a melhorar. A psoríase são aquelas manchas, né, que dão na pele? A pele descama. Tem uma irritação direta com o emocional. Grande parte dos problemas dermatológicos são psicossomáticos. Tem um caso interessante, fazendo a conta que não só no trabalho, mas a pessoa na sua vida familiar pode adoecer também. Uma senhora que eu atendi uma vez, um caso interessantíssimo, de dor crônica. Sentia dores, fibromialgias e enxaquecas terríveis. E passou por todos os especialistas, inclusive fez tratamento no exterior. Que coisa. Até que chegou até a mim, identificou um quadro de depressão, e a depressão estava tendo principalmente na insatisfação no casamento, na relação conjugal. Por incrível que pareça, olha só, ela, por ser uma pessoa tradicional, por ser uma pessoa que dava um peso muito grande na família, ela não se permitia separar. A partir do momento que ela decidiu que o casamento tinha acabado, que ela tinha lutado e que não tinha como, a dor de cabeça, descobriu a causa. A depressão sumiu, e a dor de cabeça e a fibromialgia, a cefaleia e a fibromialgia sumiu também. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não estou dizendo para separar. Para você separar, para jogar teu casamento por qualquer. Está deprimido, tem que separar. Sim. Ou está com psoríase, labirintite, você tem que largar emprego. Pelo amor de Deus. Não é isso. É que você tem que analisar da onde vem a causa. Para o médico ele não tem essa relação do pior ao melhor. É pior para ele porque é uma doença, né? Não, você tem que tratar o ser humano, não a doença. E ver como você pode ajudar. Né? Ajudar a pessoa a retomar o seu equilíbrio e retomar a sua qualidade. Tinha um psicólogo inglês que falava o seguinte, psicanalista inglês falava o seguinte: eu faço terapia porque é o que a pessoa precisa, senão eu faria outra coisa. Então você tem que ver o que naquele caso é necessário para minimizar ou até mesmo para sanar, que na minha área não existe cura, para sanar, para minimizar o sofrimento dessa pessoa. Maiara, temos alguma pergunta? Temos sim. O Renan Cardoso, ele fala que o indivíduo que dedica 90% do seu tempo ao trabalho, com certeza terá uma dessas síndromes, e pergunta se você concorda que tudo na vida em exagero faz mal. Concordo. Que tudo que está de mais, o que está de menos, ou está muito rígido, gera uma patologia. Qual é o conceito de doença, de patologia? É o que está em desequilíbrio. Tudo que está de mais, de menos, pode gerar algum transtorno. Agora, com relação a também toda a generalização, corre o risco de ser falso, inclusive essa que eu estou fazendo. Você não pode afirmar que uma pessoa que, nesse ponto eu discordo com o Renan, você não pode afirmar que a pessoa que dedica 90% do trabalho, pode ser que para ela aquilo seja ótimo. De repente ela não quer constituir família, ela está feliz. Eu acho difícil. Porque isso cai naquela máxima que o próprio Renan, né? O próprio Renan falou. Que tudo que está em excesso pode gerar um desequilíbrio. O Cauã, ele pergunta qual que é a receita para uma boa saúde mental. Boa, se ele me souber, ele me avisa. Ajuda. Não tem fórmula pronta. A receita está no que a gente falou até agora. Se a gente puder resumir, é o equilíbrio. É você descobrir o que é importante para você e procurar, dentro da tua rotina, priorizar esses valores mais importantes nas suas escolhas, que as pessoas estão com dificuldade de escolher, de abrir mão, e dentro do seu, aceitar os limites, que a vida
tem limite, você não pode... Uma queixa muito comum hoje em dia, falta de tempo. Não existe falta de tempo. Tempo é o mesmo para todo mundo. Você que gerencia e administra teu tempo em função de prioridades. Você escolheu o que é mais importante, às vezes em detrimento de alguma coisa, que é importante também, mas você tem que escolher. Sim. Então... A vida são muitas escolhas, né? É tentar escolher e bancar o que é mais difícil, não só escolher, mas para escolher você tem que saber o que quer, que é o primeiro passo, saber o que você quer. Nesse sentido, a análise, uma terapia ajuda muito. E você, mais importante, é bancar o preço pela tua escolha. Quer dizer, a pessoa até sabe, mas não tem coragem, não tem segurança de bancar a sua posição. O que eu costumo falar é se assumir como sujeito desejante. Eu sou alguém, eu sou um ser humano, eu tenho um desejo e tenho um preço por existir, tanto nas minhas qualidades como nos meus defeitos. A Célia, ela fala que ela é extremamente organizada, detalhista e sofre por ser assim. E fala que está sempre estressada porque ela leva muito tempo para fazer e resolver as coisas. Pergunta e fala que, pela sua explicação, o problema dela é a forma que ela vê as coisas. Pergunta se está certo o pensamento o problema dela. É não ser organizado, é sofrer com isso. De repente pode virar até um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo. É ótima organização. Falta de organização também é a gente pode considerar uma doença. A pessoa que vive numa bagunça, que a vida é um caos, que não sabe planejar. Tá certo, Célia? Agora, por que está gerando sofrimento? Porque você é rigorosa demais com você mesmo? Que você, na tentativa de fazer o ótimo, deixa de fazer o bom? Você quer a perfeição? Você tem um sentimento de onipotência, que você é capaz de resolver tudo? Então precisa fazer uma análise. Se isso, você já fez o diagnóstico principal, Célia, que isso está gerando sofrimento, não está legal. Como você vai corrigir sem deixar de ser você mesmo? Você provavelmente sempre vai ser uma pessoa organizada, que precisa de regras, mas fazer a regra, a organização, jogar a teu favor e não contra você. Ser organizada onde é possível, o resto. Tem uma frase de um amigo meu, Caixote, ele fala, Célia, ele falaria para você, não leve a vida tão a sério, você não vai sair viva dela mesma. Então ter prazer, levar, é a única certeza. Então levar a sério que vale a pena, ser organizada, ser responsável, o resto relaxar mais. Você não vai, você é imperfeita, você é falível. Tente dar o seu melhor, mas não seja tão rigorosa. Tem pessoa que é muito perfeccionista. Não se cobre. Cobre dentro de um certo limite, mas não se cobra demais. Você tem que corrigir o exagero. Eu te sugiro, se você nunca fez, procure, que nesse caso não existe remédio. Não. Procure uma psicóloga, um psicólogo para poder ver aonde, que crença está fazendo com que você seja rigorosa demais com você mesmo. Godoni, quais são, falando que nesse bloco a gente vai falar sobre dependência química, quais são as principais causas da dependência química que afetam tanto as pessoas hoje nas organizações e na vida pessoal? Se você permitir, um programa é pouco para falar sobre essa pergunta que você me fez. Por isso que a gente vai deixar no ar justamente para o senhor voltar. É uma questão complexa que exige uma discussão filosófica, jurídica, sociológica, psicológica, médica. Normalmente tem a ver com desejo e com limite. Que entra exatamente nesse ponto, a satisfação do desejo. Como a gente estava conversando no intervalo. Sim. Droga é bom ou ruim? A droga, se fosse ruim, não existiria dependente químico. A droga entra numa lacuna da sociedade onde as pessoas querem uma solução muito rápida para os seus problemas, querem evitar dor, querem ter prazer a qualquer custo. A droga dá esse prazer, por isso que a droga é boa, mas causa uma armadilha que pode ser a dependência química, a compulsão. Então precisa, e nas empresas, essa questão tem que ser olhada com muita atenção. Legal, considerações finais. Nosso programa está chegando ao final, infelizmente, que é tanta coisa, tanto assunto gostoso. Daria para a gente falar. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa área, sou apaixonado pelas pessoas que têm muita satisfação. Sou grato a vocês por ter a chance de falar num programa campeão de audiência no seu setor. É uma oportunidade muito valiosa. Espero que tenha sido útil. Para mim é um prazer poder falar com vocês e me coloco, não sei se tem no GC os meus contatos, me coloco à disposição, tem informações a respeito do trabalho que a gente desenvolve, principalmente nas palestras, no site www.augustogoldoni.com.br. Está no GC. Está no GC, meus telefones, meus e-mails, estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. E agradeço, Ronaldo, Maiara, o pessoal da Celtic, o nosso amigo Balista também, que hoje não está presente, toda a equipe
que é fantástica. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo à casa. Maiara, obrigado. Obrigada, Goldoni. Queria agradecer aos telenautas, o Renato, a Dilson, que elogiaram a gente. É sempre muito importante a participação de vocês. Só quero dar mais um recado. A Celtic está articulando com a revista Mundo em Ação, a número 8, lançou agora em outubro de 2010. Quem quiser, é só ligar para a Celtic no 011-4990-5605 e pedir o seu exemplar. Estamos falando justamente sobre a síndrome de burnout, doutor. Então, Que bacana. Então, se alguém quiser, até para dar continuidade no programa, é só solicitar para nós, que não está disponível em banca, é distribuído gratuitamente, tá? Então, nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a todos os telenautas que participam com a gente aqui ao vivo toda terça-feira. Hoje começamos com o Dr. Augusto Goldoni. E se você quiser assistir a esse e a outros programas, é só acessar nosso site www.celticsvp.com.br ou www.celticsvp.com.br/mídia. E aí nós temos todos os nossos programas que você pode passar, inclusive, para você na CIPAT, para os seus funcionários na hora do almoço, que tem assuntos importantíssimos para falar sobre qualidade de vida. E sempre um assunto importante para levar para os seus funcionários. Então não se esqueça, acesse e fique à vontade de transformar isso em informação. Muito obrigado a todos, um beijo no coração e até terça-feira que vem com mais um Celtic em Foco.